Fala pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo, módulo 4 Excel 2016, oficina de informática básica. Vamos hoje utilizar um exercício que já está pronto na plataforma. Vá até a sua plataforma e baixe o exercício 9, tabela de jogos, ok? Baixa o exercício 9, tabela de jogos, abre esse arquivo, essa pasta, e observe o seguinte: nós temos uma tabela aqui do lado esquerdo com alguns times: Flamengo, Vasco, Grêmio, São Paulo, são esses, e alguns deles se repetem. Temos também algumas linhas vazias, você vai entender por que daqui a pouco, certo? E temos a pontuação. É lógico, essa tabela é fictícia, é só para nível de exemplo, ok? Então observe que quando dois times se enfrentam e um deles ganha, quem ganha 3 pontos, quem perde fica com 0 pontos. Quando há empate entre os dois times que estão se enfrentando, nós temos 1 ponto de diferença. Então aqui do lado direito temos algumas perguntas. A primeira delas: quantos jogos o Flamengo tem? Entender a pergunta é indispensável para que você possa saber qual a função que você vai usar, qual é a fórmula que você vai usar. Então olha só, quantos jogos o Flamengo fez? Se eu quero saber quantos jogos o time com o nome Flamengo fez, eu tenho que olhar para a tabela, para a coluna onde aparece o nome e ver quantas vezes o Flamengo se repete. Eu vou contar quantas vezes o Flamengo se repete. Se eu vou contar, então a função é igual conte. Só que eu não vou só contar, eu vou contar se for o Flamengo. Então conte.se, abro parêntese e olha que aqui embaixo aparece uma cola para a gente, ó. O que eu tenho que fazer agora? Tem que pegar o intervalo. O intervalo é o lugar onde ele vai procurar o que eu quero que ele procure. Então é aqui. Estou procurando pelo nome do time, então é na coluna do nome do time. Depois do intervalo tem que colocar ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula tem que colocar o critério. O critério é aquilo que nós estamos procurando dentro desse intervalo que foi selecionado. Então, o critério sempre vai com aspas, certo? Não confunda aspas com apóstrofo. Se eu colocar 2 apóstrofos um do lado do outro, parece aspas, mas não são. E vai dar errado a fórmula. A aspas, ela fica no mesmo botão do apóstrofo, na parte esquerda do teclado, embaixo da letra ESC. Para acionar, você tem que pressionar o Shift e colocar a aspas. Dentro da aspas, você vai escrever o que você está procurando, a palavra Flamengo nesse caso. Fecha aspas e fecha parêntese. Beleza. Número 2, você vai fazer a mesma coisa, mesma fórmula, aqui para achar o Vasco, para achar o Grêmio e para achar o São Paulo. A diferença é só a palavra dentro do critério, mas você vai utilizar essa mesma fórmula que está aqui. Igual conte.se, porque ele quer contar quantos jogos o time fez, ou seja, quantas vezes ele se repete dentro dessa tabela. Seleciona o intervalo, que é o espaço onde ele vai procurar o nome do time, e escreve o nome do time que ele vai procurar. Façam isso, eu vou dar pausa aqui no vídeo e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal, voltamos. Você deve ter terminado aí o seu. Se deu certo, nós temos 2 jogos do Flamengo, 3 jogos do Vasco, 2 jogos do Grêmio e 1 jogo do São Paulo, ok? Observe que a única coisa que muda é a referência aqui dentro do critério. Entre aspas é a única coisa que vai mudar. Vamos para a próxima pergunta. A número 5 é um pouquinho diferente. Olha só. Na número 5 ele está perguntando quantos pontos o Vasco tem. Nesse caso ele não quer só contar quantas vezes o Vasco aparece, mas ele quer saber quanto dá a soma dos jogos que o Vasco fez. Nesse caso, observe aqui, eu tenho 0 de um jogo, tenho 3 do outro e tenho 1 do outro. Eu quero que ele procure nessa coluna todas as vezes que o Vasco aparece
e que ele venha para essa outra coluna e some os valores que aparecem na mesma linha do nome Vasco. Para isso, você vai utilizar não a função conta, porque ele não vai só contar, ele vai somar. Então é a função soma, igual soma. Só que tem uma condição, então é a função soma-se. Soma-se, abre parêntese, ele está pedindo o intervalo. Só que aqui eu tenho um outro intervalo que ele vai pedir, ó. Esse primeiro intervalo, o intervalo de busca, é onde ele vai procurar a informação, a coluna do nome, porque estamos trabalhando com o nome dos times. Ponto e vírgula, agora ele quer o critério, entre aspas, qual a palavra que ele vai procurar? Vasco, fecha aspas, ponto e vírgula, e agora o intervalo de soma. Quando ele achar, onde é que está o valor que ele vai somar? Nessa coluna aqui, ó. Aí eu fecho o parêntese e dou Enter. E aí nós temos 4 pontos do Vasco. Você vai fazer a mesma coisa com o Flamengo, com o Grêmio, com o São Paulo. Vou dar pausa no vídeo, você também dá pausa aí. Se precisar retornar, retorna. E nós voltamos daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Então terminamos aqui essa parte, né, do soma-se. Observe como ficou. Na questão 5, temos então 4 pontos do Vasco, 4 pontos do Flamengo na questão 6, na questão 7, 4 pontos do Grêmio e aqui no São Paulo, 3 pontos do São Paulo. Corretinho? Beleza. Se você olhar as fórmulas, elas são idênticas, a única coisa que muda realmente é o nome ou o critério que está sendo buscado. Vamos para a questão 9. Qual a maior pontuação possível por jogo? A questão quer que você analise essa coluna e me diga qual é a maior pontuação possível. Ou seja, qual é o maior número. Então a função é igual máximo, abre parêntese, seleciona toda a coluna, fecha parêntese e dá Enter. Só isso. Melzinho na chupeta. Vamos aqui para a questão 10. Qual é a menor pontuação possível por jogo? É o inverso da que a gente fez agora há pouco. Então é igual mínimo. Não pode esquecer os acentos, senão a função não será completada. Igual mínimo, seleciona o espaço onde ele vai comparar, fecha parênteses e dá Enter. Menor número possível, menor pontuação possível é 0. Quantas linhas estão vazias na tabela? Eu posso escolher qualquer parte da tabela para fazer isso, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, igual conte contar ponto vazio, abre parêntese, contar ponto vazio, seleciona o intervalo, fecha o parêntese e dá Enter. Tem 4 linhas vazias. E por último, quantas linhas estão ocupadas? Nesse caso é igual conte ponto valores. Aqui ele vai procurar só aquilo que tem alguma informação dentro, só as linhas que tem alguma informação dentro, e vai contar. Fecha parêntese, dá Enter. São 8 linhas ocupadas. Tá certo, pessoal? Então olha só, tentem criar outros exemplos, outras tabelas, e vão tentando utilizar isso no dia a dia de vocês, porque a única forma realmente de você aprender essa questão é repetir, tá? Pode usar até essa mesma tabela, apaga todos os valores e começa novamente, repita tantas vezes quanto for necessário. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.